Olá, estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, de maneira muito especial, nosso bom dia às queridas mães que estão conosco, que recebem toda a nossa homenagem e o nosso carinho neste dia. Queremos iniciar este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. De maneira especial, nós te louvamos pelas mães que são lembradas hoje, pelas mães que estão conosco, onde podemos abraçar, pelas mães que foram exemplos para nós e já partiram para o céu. Que nós possamos, neste dia, lembrar com agradecimento e com carinho as nossas mães e que possamos demonstrar o nosso amor por elas. Fica com todos nós neste momento em que vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Gostaria de fugir um pouco da nossa sequência de meditações sobre a carta de Paulo aos Coríntios e meditarmos neste Dia das Mães no que diz Paulo a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim: Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimados irmãos e irmãs, hoje é Dia das Mães. Queremos lembrar com carinho e amor tudo o que elas foram e são para nós, especialmente nossas mães cristãs, que são exemplos de pessoas que confiam em Cristo e vivem a sua fé com sinceridade. O apóstolo Paulo está falando no texto de hoje para o jovem pastor Timóteo, a quem ele considerava como filho na fé e no servir a Cristo proclamando a palavra de Deus. Paulo dá um testemunho da fé que Timóteo tinha e que é resultado do exemplo cristão de sua mãe Eunice e de sua avó Loide. Como é importante as mães guiarem seus filhos no caminho do Senhor, como diz o rei Salomão em Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se afastará dele. Qual a lembrança que você tem de sua mãe? Espero que você tenha boas lembranças dela, mas especialmente tenha lembranças da fé sincera e comprometida dela com Jesus, sua palavra, oração e igreja. Outra questão: qual a lembrança que os nossos filhos terão de nós? Eles lembrarão de nós, pais e mães, lendo a Bíblia, orando e participando ativamente da igreja? Vivemos em um mundo materialista, consumista e que só pensa no aqui e agora. Nossos filhos são tentados a buscarem tantas e tantas coisas materiais que ficarão aqui quando eles morrerem e esquecer do mais importante, que é Cristo, sua palavra, oração, igreja e viver como um cristão neste mundo. Cabe a nós, pais e mães, cristãos, conduzirmos nossos filhos no caminho do Senhor Jesus. Quando são pequenos, cabe a nós, pais e mães, contarmos as histórias bíblicas para eles, orarmos com e por eles e os levarmos à igreja. Quando são jovens, cabe a nós, pais e mães cristãos, o dever de aconselhá-los para que vivam uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Quando nossos filhos já são adultos e talvez nós até já tenhamos netos, cabe a nós chamarmos nossos filhos e netos de vez em quando e aconselhá-los para que façam o que Jesus disse em Mateus 5,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas Deus vai nos dar. Queridas mães, ando muito preocupado com as famílias nos dias de hoje.
Os pais não têm mais tempo para estar com os seus filhos, e muitos, quando têm tempo, não têm paciência e colocam-nos com o celular na mão para que eles fiquem e não incomodem os pais. Mas os valores, princípios, moral e a fé devem ser transmitidos para ele por nós, pais e mães cristãos. É a nossa responsabilidade levar os nossos filhos a Jesus e fazê-los andar nos caminhos do Senhor segundo a sua palavra. O diabo, o mundo e o pecado querem tirar de nós e de nossos filhos a fé em Cristo e a salvação eterna. Não deixemos isso acontecer. Que nós possamos, como pais e mães cristãos, termos as seguintes atitudes em relação aos nossos filhos, por amor. Primeira, precisamos ser exemplos de vida cristã para eles. Como Paulo disse, que a avó e a mãe de Timóteo foram exemplos de fé para ele e agora ele tem a mesma fé. Segundo, tirarmos tempo para falar com ele sobre a palavra de Deus e a importância de vivermos uma vida santa e consagrada a Cristo, quer nossos filhos ou netos sejam pequenos ou adultos. Testemunhar a nossa fé para eles, falar do amor de Deus em Cristo, mostrar que esta nossa vida é passageira, mas que nós temos que estar com o olho fixo na vida eterna nos céus. Terceiro, nós, pais e mães, mais do que nunca precisamos orar pelos nossos filhos, pelos netos, para que este mundo não os leve para longe de Cristo e não tire deles a salvação eterna. Jesus Cristo, Filho de Deus, deu a sua própria vida para nos salvar. Nossos filhos, para salvar a nós, nossos filhos e todas as pessoas deste mundo. Ele sofreu pelos nossos pecados na cruz e conquistou para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Este presente da salvação é recebido por cada pessoa, única e exclusivamente pela fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Como diz Romanos 3:28, concluímos, pois, que o ser humano é salvo pela fé em Cristo. Deus dê sabedoria, estimada mãe, de maneira muito especial, mas também fala aos pais e também aos filhos. Dê sabedoria para você viver neste mundo como cristão e como cristã. Dê sabedoria para cuidar de seus filhos e levá-los a Cristo e fazer com que eles permaneçam na fé em Cristo, unidos à palavra de Deus, à oração e à igreja. Que vocês e eles sejam fiéis a Cristo e todos estejam um dia com Cristo nos céus. Que as pessoas que conhecem o seu filho ou a sua filha possam dizer para eles o mesmo que Paulo disse a Timóteo, assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó e a sua mãe tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Feliz e abençoado Dia das Mães a todas as queridas e amadas mães. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor está presente em nossas vidas todos os dias. O Senhor nos deu, através do sofrimento e morte de Cristo na cruz, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Dá-nos sabedoria, ó Deus, a nós pais e mães, para que nós possamos conduzir os nossos filhos no caminho certo da Tua Santa Palavra, que eles possam crer e viver a sua vida de fé em Cristo, que eles possam continuar firmes na fé até todos nós estarmos contigo nos céus. Abençoa todas as mães nos dias de hoje, que elas possam ser exemplos de vida cristã para seus filhos. Fica com todos nós neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.